Ok. Boa noite. O IAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Universidade Federal de São Paulo, e o grupo de pesquisa NeuroYself organizam semanalmente uma série de webinários Ética em tempos de pandemia, urgência de pensar e urgência de agir. Hoje teremos o nosso último webinário de nossa série com o professor João Alberto Alves Amorim, que vai tratar de um assunto premente: as condições sanitárias de refugiados e imigrantes no atual cenário da pandemia de Covid-19 no Brasil. A professora Maria Lúcia Formigoni irá apresentá-lo e a professora Marisa Russo irá conosco conduzir a sessão, enfim, de trabalhos que se inicia agora. Malu, por favor. É com imenso prazer que recebemos hoje o nosso colega e meu amigo, professor João Alberto Alves Amorim, professor adjunto de Direito Internacional da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, campus Osasco, da Unifesp. O professor Amorim é angolano de nascimento, mas brasileiro de coração, graduado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Direito Internacional e Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. Ele foi coordenador do curso de pós-graduação em Direito Internacional da Escola Paulista de Direito e professor de Direito Internacional e Ambiental em cursos de graduação de diversas universidades brasileiras. Entre 2013 e 2017, ele atuou como coordenador de programas e projetos internacionais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp e também coordenou o programa PAEC, que foi a época em que nós nos conhecemos. Ele é ex-aluno da Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda, e graduado do Centro de Estudos Hemisféricos de Defesa do National Defense University de Washington, Estados Unidos. Tem uma experiência ampla na área do direito e das relações internacionais, com ênfase no direito internacional público e em relação ao meio ambiente, direitos humanos, refugiados, segurança internacional, preservação e conservação ambiental, especialmente em relação a recursos hídricos. Ele é colaborador de diversos organismos internacionais, além de organizações não governamentais ligadas às áreas ambiental e de direitos humanos. Entre 2008 e 2010, ele atuou como advogado do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, com convênio com a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, e como pesquisador do projeto de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável dos aquíferos Guarani e Serra Geral. Ele foi coordenador também regional em São Paulo das atividades da Comissão Nacional da Verdade e é o coordenador na Unifesp da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado da ONU, da Acnur, cuja história acaba de ser lançada agora num livro sobre o qual o professor também vai poder nos contar. Mas então, é com grande prazer que passamos a palavra para o professor João Amorim. Muito obrigado, professora Maria Lúcia, minha querida amiga Malu, professor Ivo, professora Marisa, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, e é com uma enorme satisfação que eu recebi e aceitei o convite para estar aqui com vocês hoje, não só pela chance de poder reencontrar vocês e reencontrar principalmente a minha querida Malu, né, mas para poder também falar sobre essa questão que, em meio a tantas coisas que têm acontecido ao longo de 2020, nesse período de pandemia, de isolamento social, de preocupações, de tensões, a questão da saúde dos migrantes, das condições sociais e sanitárias dos migrantes e dos refugiados no Brasil tem ficado um pouco à margem, né, dos holofotes da mídia e da sociedade em geral, e é um ponto que nos preocupa bastante, né? Então, é com muita satisfação que eu estou aqui, com muito orgulho, com muito prazer, né, de estar aqui entre pessoas queridas, pessoas amigas, para falar desse tema. Como a professora Malu
mencionou, sim, eu tenho uma relação afetiva muito grande com essa temática por conta da minha própria origem, né? Eu nasci em Angola, tenho nacionalidade portuguesa, porque eu nasci antes da independência, e em função da Guerra Civil angolana, da Guerra Civil de Independência, em 1975, minha família, né? Eu era uma criança na época e minha família foi forçada a se deslocar. Nós viemos para o Brasil, onde fomos acolhidos, onde fomos inseridos na sociedade, onde eu construí a minha vida, onde eu aprendi a amar esse país, que foi a pátria que eu conheci. Então, a minha relação de amor e de responsabilidade social como professor e como intelectual público com o Brasil, né, é enorme, e eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho de poder colaborar com o Brasil, pensando e realizando o meu trabalho, né? Então, mas ao mesmo tempo isso também me leva a preocupar e a me debruçar sobre as questões relativas às pessoas que, por exemplo, não tiveram a mesma sorte que eu, né? Eu tive uma série de fatores à época que, de certa maneira, facilitaram a minha inserção na sociedade brasileira e que tornaram menos árdua, né, essa sensação do desterro, que ainda que eu tivesse uma idade muito nova, eu tinha 4 anos na época, é algo com o que você convive cotidianamente o tempo todo, né? Eu já vou antecipadamente pedindo desculpas a vocês, como meu microfone vai ter que ficar aberto. Eu tenho dois cachorros que adoram participar das inserções e das lives junto comigo, né? No idioma deles, eles estão fazendo a tradução simultânea do que eu estou falando, então, antecipadamente, se vazar algum latido, eu peço já antecipadamente desculpas. Então, vamos lá. Bom, é inegável, eu acho que todos nós temos consciência disso, de que a questão dos refugiados é uma questão premente das relações internacionais, é uma questão muito séria e que vem, nas últimas décadas, levantando seríssimas preocupações, tanto de natureza humanitária, quanto de natureza social, quanto de natureza econômica, quanto de natureza política em diversas regiões do planeta, né? O que talvez muitos não tenham noção é do tamanho do problema e das diversas facetas desse problema. Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, hoje o planeta conta com quase 80 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. O migrante forçado, né, aquela pessoa que é obrigada, é forçada a deixar o local onde vive, contra sua vontade, esse grupo de pessoas se divide em vários subgrupos. Dentre eles, você tem, dos principais para o nosso objetivo, os deslocados internos e os refugiados, tá? Ambos são pessoas que desenvolvem um fundado temor de perseguição, um fundado temor pela sua vida em função de circunstâncias relacionadas a conflitos armados, perseguição ideológica, perseguição étnica, racismo, perseguição ideológica, perseguição política e por aí vai, tá? Desses quase 80 milhões de deslocados forçados no mundo, né, nós temos hoje 26 milhões de refugiados no planeta, tá? Em todo o planeta. Desses, 20 milhões e 400 mil estão sob o mandato de proteção do Acnur e 5 milhões e 600 mil são refugiados palestinos que estão especificamente sob o mandato de uma outra agência das Nações Unidas para Refugiados, que é a UNRWA, que é a agência mais antiga em atividade relacionada a esse tema e que se debruça especificamente na proteção dos refugiados palestinos, né, quando da época da criação do Estado de Israel e de lá para cá com todas as questões relativas à Palestina, ao Estado da Palestina e ao Oriente Médio. Bom, isso nos leva a alguns dados preocupantes. Isso significa, o número de deslocados internos significa que hoje 1% da população mundial está em deslocamento forçado. Desse 1%, 80% estão em países, em territórios afetados por grave insegurança alimentar e desnutrição. 73% deles estão em países vizinhos às áreas de conflito humanitário, de crises humanitárias. Desse total,
mais da metade, quase 70% do total de deslocados internos se concentra em apenas 5 países. Tá? E aí eu faço a primeira observação. Né? Aqueles que acreditam que o Brasil recebe muitos migrantes, recebe muitos refugiados, ao dizer isso, né, dá um atestado de absoluto desconhecimento da questão. Né? Se a presença de migrantes e de refugiados no país incomoda essa pessoa, é um outro problema. Né? O Brasil não é o país que mais recebe refugiados no mundo. O número de refugiados no Brasil que chegam ao Brasil, que solicitam refúgio, que tem o pedido de refúgio aprovado pelo CONARE, pelo Comitê Nacional para Refugiados, que é um órgão do Ministério da Justiça, ele é muito pequeno em relação a esses 5 países que recebem 70% da população de refugiados. Nós estamos falando em populações de refugiados de 5, 6 milhões de pessoas. Tá? No Brasil, segundo os dados oficiais do Ministério da Justiça, de refugiados reconhecidos, nós temos hoje cerca de 13 mil. Existe um contingente enorme de solicitantes, e nós vamos falar deles hoje. Tá? Nós temos algo em torno hoje de 162 mil pedidos de refúgio não avaliados, ainda não decididos pelo Comitê Nacional para Refugiados, mas ainda assim, se nós somarmos solicitantes de refúgio e refugiados reconhecidos, os números do Brasil são muito menores, né, do que os de outros países que recebem um contingente muito maior. Né? Em termos proporcionais à população, vejam, o impacto da migração venezuelana é muito maior em termos proporcionais à população no Equador e na Colômbia do que no Brasil, por exemplo. Né? Ainda que essa migração para o Brasil, o número de migrantes que chegam ao Brasil, sobretudo migrantes oriundos de países pobres, e de refugiados, tá, que chegam ao Brasil, seja um número que acabe despertando fortes sentimentos xenófobos e fortes sentimentos racistas que estão profundamente arraigados e marcados profundamente na cultura geral da sociedade brasileira. Esse mito de que o Brasil é um país cosmopolita, de que o país é um caldeirão de culturas, de que não existe racismo no Brasil, como recentemente uma autoridade do governo federal teve a insanidade de afirmar, isso é uma mentira. Tá? Existe racismo no Brasil, existe xenofobia no Brasil, tá? E existe talvez um dos piores tipos de racismo e de xenofobia, que é justamente aquele que não é explícito, aquele que não é assumido, aquele que é feito por subterfúgios, aquele que é feito de forma não assumida, recalcada, escondida, né? O que torna isso uma agressão muito mais violenta. Tá? Então, o que nós temos em relação ao Brasil é um contingente de imigrantes e de refugiados, e solicitantes de refúgio também, que chega ao país. E aí a primeira grande diferença, né? O migrante é toda aquela pessoa que decide deixar o seu local de convivência para se dirigir a outra localidade ou outro país. Tá? Então, o migrante é aquele que se desloca. Dentro dos migrantes, vocês têm os migrantes voluntários e os migrantes forçados ou involuntários. O migrante voluntário é aquela pessoa que vai trabalhar em outro país, vai estudar em outro país, o turista, aquele que resolve fazer um intercâmbio qualquer, aquele que resolve ir para um país para aprender a cultura ou aprender o idioma, ou seja, o migrante é aquele que viaja porque quer, que se desloca porque quer. Tá? Mesmo que essa vontade seja motivada por questões econômicas, tá? Que é o migrante que vem trabalhar, ou vem procurar emprego, ou vem buscar melhores oportunidades de vida econômica num país. Tá? E o refugiado, ou solicitante de refúgio, como eu falei, é aquele que integra o grupo dos migrantes involuntários. Tá? É alguém que, primeiro, experimenta uma sensação pessoal, um sentimento pessoal diferente da sensação do migrante voluntário. Eduard Said foi um extraordinário pensador, sobretudo das questões migratórias e das questões ligadas à questão islâmica, à questão do Oriente Médio, à questão da Palestina, e que, num texto fantástico dele, fala sobre a sensação do exílio, o sentimento do exílio, do desterro, né?
ele coloca de forma brilhante, né, a diferença crucial entre o migrante voluntário e o migrante involuntário. Todos sentem saudade, todos sentem aquela nostalgia da terra que deixaram para trás. Só que, por exemplo, o migrante voluntário, ele tem uma possibilidade que o migrante involuntário, que o refugiado não tem, que é o de voltar. O refugiado, ele não pode voltar. Ele não só não está naquele determinado país por vontade própria, né? Ou seja, ele não só se deslocou, não só saiu da sua terra, ou foi arrancado da sua terra, das suas raízes, das suas referências, dos seus afetos, das suas relações sociais, contra a sua vontade, como, por conta do fundado temor de perseguição, por conta do temor por sua vida, por conta do medo de sua vida, por conta do país estar destruído pela guerra, por conta de pairar contra ele uma ameaça de morte, ele não pode voltar para o seu país. Então, a angústia, a sensação do desterro, ela é muito mais cruel para o refugiado. Ele é obrigado, praticamente, a lutar contra esses sentimentos de luto, vamos dizer assim, falando em termos psicanalíticos, e buscar reconstruir a sua vida. Né? E, assim, na maioria dos casos, essa viagem, esse deslocamento, não sofre planejamento algum, porque é você fugir, literalmente, para salvar a sua vida, na maior parte dos casos. Seja no caso dos sírios, seja no caso dos venezuelanos, seja nos casos das pessoas que fogem da guerra civil na República Democrática do Congo, no Senegal, nas regiões de conflito do Senegal, da Nigéria, do Mali, da República de Camarões, da República Centro-Africana, enfim, do sul da Ásia, de Bangladesh, né, da Etiópia, dos países do Chifre da África e mais uma série de outras localidades. Então, essas pessoas chegam ao Brasil extremamente vulneráveis e fragilizadas, em situações muito difíceis, vamos dizer assim. Né? E um outro lado, um outro aspecto da xenofobia e do racismo brasileiros é que ele é facilmente comprado, digamos assim, né? Ou demanda um verniz maior, ou ganha um verniz maior de inexistência à medida que o indivíduo está mais elevado na classe social, ou seja, que ele tem mais recursos financeiros. Então, a xenofobia, o racismo, eles recaem frequentemente sobre populações mais carentes, sobre os mais pobres, sobre os negros, né, no caso da xenofobia, no caso dos imigrantes negros. Tá? Essa condição, esse preconceito, foi muito bem definido e classificado por uma filósofa espanhola que eu gosto muito, é uma pessoa muito querida, que é a professora Adela Cortina, da Universidade de Valência, né, que cunhou um termo para definir esse preconceito, essa xenofobia contra o pobre, esse preconceito contra o pobre. E esse termo é aporofobia, que é a fobia de pobre. Né? Hoje em dia, os países não são fechados para todo e qualquer estrangeiro. Os países são fechados para estrangeiros pobres. As sociedades não aceitam estrangeiros pobres. Porque se o estrangeiro chegar com recursos, se o estrangeiro tiver dinheiro para comprar uma casa, se o estrangeiro tiver dinheiro para depositar no Banco Central de um país, ele recebe, por exemplo, um visto chamado de visto de investidor. No caso do Brasil, é preciso fazer, no mínimo, um depósito da ordem de $500 mil no Banco Central. Então, em Portugal, a mesma coisa, né? Na Espanha, a mesma coisa. Então, veja, não é que a Europa, os Estados Unidos são fechados a todo e qualquer migrante ou a todo e qualquer refugiado. Não, eles são fechados a migrantes pobres. Tá? E aí a gente começa a chegar no ponto que nos traz aqui hoje. Né? Nós estamos diante de uma pandemia global, uma crise sanitária mundial e uma situação sanitária que, desde o final de 2019, coloca o planeta inteiro
numa condição de confrontar e pôr à prova os seus valores mais caros. E coloca à prova valores como ética, solidariedade, empatia e responsabilidade social. Se em países desenvolvidos você consegue ter algumas ações acertadas e algumas ações desastrosas na condução da pandemia, em países em desenvolvimento como o Brasil, sobretudo aqueles que são governados por negacionistas em amplo espectro, não é só um negacionismo da ciência, é o negacionismo da circunferência do formato esférico do planeta, é o negacionismo da diversidade humana, é o negacionismo da diversidade de orientações sexuais, é o negacionismo da diversidade de direitos humanos, né? É o culto personalista, nacionalista, o culto populista à própria imagem, né? Isso ocorre no Brasil, ocorre na Hungria, ocorre nas Filipinas, ocorre nos Estados Unidos. Graças às boas divindades, às boas energias do planeta nos Estados Unidos, isso vai durar no máximo até 20 de janeiro, né? Ainda que com alguns esperneios e algumas birras públicas e alguns constrangimentos adicionais, né? Mas em termos da pandemia, países governados por esse tipo de personalidade acabaram tendo um desempenho ainda mais desastroso na condução da pandemia. E esse desastre social não só deixou muito a desejar sob o ponto de vista da solidariedade, da ética, das políticas públicas e da responsabilidade social dos governos e das sociedades. Hoje, vejam, não se pode dizer que hoje a situação ao menos na informação oficial midiática, de ressurgência, de recrudescimento do crescimento de contaminações e de mortes, seja uma responsabilidade exclusiva do governo. O governo tem uma responsabilidade muito grande nisso, uma irresponsabilidade muito grande nisso. Mas a sociedade brasileira tem dado provas cabais e provas fartas, pródigas, de irresponsabilidade social, de individualismo, de egocentrismo, de chauvinismo e de total e absoluta falta de empatia, que, de certa maneira, já era vivenciada, já era experimentada em condições pré-pandemia pelas populações mais carentes, pelas populações mais miseráveis, mais excluídas da sociedade brasileira. E infelizmente, não há nada no horizonte que nos diga que após a pandemia essa situação vá melhorar, ao menos em parte, para essas populações mais vulneráveis. Tá? Então, a primeira coisa é a situação a situação sanitária pela qual migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio passam no Brasil durante a pandemia do Covid-19 não difere, né, da condição sanitária a qual estão submetidas, da condição sanitária, da condição social, da condição humana, da condição econômica, a qual estão submetidas as classes mais excluídas e mais vulneráveis, mais miseráveis da população brasileira. O que ocorre é que, por se tratar de migrantes e, sobretudo, por se tratar de refugiados, né, que são pessoas, no caso dos refugiados, como eu falei, que tem um trauma, tem uma sensação, um sentimento, né, de vilipêndio muito maior, de angústia, de temor, de insegurança muito maior, alguns aspectos recaem com mais perversidade. Tá? Basta que nós atentemos para um ponto inegável, de primeiro plano. Né? Se nós pegarmos um morador uma pessoa em situação de rua brasileira, né? Uma pessoa que está
nível elevadíssimo de vulnerabilidade, de miserabilidade, e um refugiado ou solicitante de refúgio também em condição de rua, é óbvio que eles vão experimentar as mesmas vicissitudes, as mesmas dificuldades, o mesmo preconceito, a mesma exclusão dos serviços sociais. Mas o brasileiro não vai experimentar uma que pode, inclusive, ser capital. Ele não tem dificuldade com o idioma. Ele compreende o idioma. Ele compreende o que falam para ele, né? Ele não vai enfrentar a segregação pelo simples fato dele ser de outra cidade, coisa que o refugiado vai experimentar na maioria das vezes. É muito comum que boa parte, que um dos primeiros atos de xenofobia imbricados na cultura geral brasileira é de imaginar que os refugiados vão ocupar lugar, vão gastar serviços públicos que deveriam ser destinados para brasileiros, né? Isso é com perdão da expressão, isso é de uma canalice extrema, porque particularmente eu acho que o fundo eleitoral e o fundo partidário, que são usados para financiar campanhas políticas de uma maioria esmagadora de pessoas que têm condições econômicas de financiar os próprios pleitos e de concorrer aos cargos públicos eletivos com suas próprias posses, consome uma parcela muito maior do orçamento da União, do orçamento federal, do que 5 mil ou 6 mil pessoas espalhadas, pulverizadas pelo país, impactariam no orçamento de unidades básicas de saúde, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A barreira do idioma, a barreira linguística. O fato de você perceber, a partir do momento que a pessoa abre a boca para falar, ou para perguntar, né? De perceber que essa pessoa não é de lá, né? E começar a se exigir uma série de documentos, né? Documentos que ela tem direito, né? O Brasil fez uma opção lá atrás, em 1951, quando ele aderiu à Convenção das Nações Unidas para Refugiados, ele fez uma opção de garantir direitos, tá? Hoje em dia, o Brasil ele reconhece os direitos fundamentais, os direitos básicos, ao solicitante de refúgio a partir do momento em que ele manifesta o seu pedido de refúgio. O reconhecimento não é imediato. Esse pedido de refúgio ele é feito perante a Polícia Federal, é aberto um processo administrativo, e enquanto tramita esse processo administrativo junto ao Comitê Nacional para Refugiados, esse estrangeiro, esse solicitante de refúgio, ele tem reconhecidos os direitos elementares, como direito à estadia regular, direito à documentação de identificação, direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde pública, direito de livre circulação, direito de acesso aos serviços de assistência social, tá? Enfim, ele tem os direitos necessários para o exercício da sua cidadania. Só que isso é o que está na lei, é o que está no papel, digamos assim. Com a pandemia, né, a primeira coisa que foi afetada foram, por exemplo, os serviços de renovação dos documentos, tá? Há uma portaria da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, que suspendeu os prazos de validade dos documentos. Os documentos têm prazo de validade, sobretudo o documento de identificação, o protocolo de solicitação de refúgio, que funciona como um documento de identificação civil, né? Ele tem prazo de validade, então ele precisa ser frequentemente renovado. Então, houve a suspensão de prazos, tá? Só que aqueles que tinham dado entrada nos pedidos de renovação até março, até antes de março de 2020, não tiveram essa suspensão. Então, existe um contingente de pessoas que foi atingido
pela questão documental, pela validade documental, e quando chega para solicitar determinado serviço, seja num posto de saúde, seja numa agência bancária, seja para solicitar o auxílio emergencial, aquele documento está com prazo de validade vencido. E muitas vezes essa pessoa não consegue explicar para o atendente, ou o atendente não tem boa vontade de escutá-lo, né, e de buscar entender a situação dele, ou de buscar aprender sobre a situação dele, de que aquela validade está suspensa, ou de que foi feito um pedido de renovação. Existem empregadores que pedem a apresentação do documento renovado, com prazo de validade renovada, para manter o contrato de trabalho, para manter o vínculo trabalhista. Muitos refugiados foram demitidos porque não tinham documento para reapresentar, né? Além disso, né, existe um déficit muito grande, um gap muito grande de tempo entre a chegada ao país, a entrada no país, e o agendamento na delegacia da Polícia Federal, da cidade onde ele se encontra, para solicitar refúgio. A cidade de São Paulo, por exemplo, que é quem recebe o maior número de solicitações de refúgio, a Polícia Federal tem demorado 3, 4 meses para fazer o agendamento, né? O agendamento é feito online. Então, ou seja, a pessoa tem que ter acesso à internet, a pessoa tem que ter acesso ao idioma, a pessoa tem que fazer, e aí faz o agendamento e espera. Enquanto ela não faz esse pedido de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, ela não consegue tirar o documento de identificação, ela não consegue tirar a carteira de trabalho, ela não consegue tirar a carteira do SUS. Então, ela fica sem, na maioria das vezes, ela fica desprovida de documentos. Se nós pensarmos também que essa população de refugiados e solicitantes de refúgio, e de imigrantes de modo geral também, vive em regiões afastadas do centro das cidades, em regiões mais carentes, em regiões mais pobres, em habitações extremamente pequenas, em periferias, em favelas, em ocupações. Nós temos as pessoas vivendo em grande número, né, e impossibilitadas de fazer isolamento social, impossibilitadas muitas vezes de manter suas condições ideais de higiene, e isso tudo acaba afetando, né, a condição sanitária dessas pessoas. Outra coisa que nós temos também que levar em consideração é que os refugiados não são todos iguais, né? Então, por exemplo, no caso dos venezuelanos, nós temos dois grandes grupos, né? O grupo dos venezuelanos não indígenas e dos indígenas, sobretudo os indígenas Varau e os indígenas Epenepa. E aí nós temos uma diferenciação entre a forma de ingresso, né, dessas populações no Brasil, e a própria vulnerabilidade, sobretudo dos indígenas, em termos de saúde e em termos sanitários, né? E os dois sistemas do SUS, eles, quando foram desenvolvidos, por uma razão muito nobre, eles não estabeleceram a possibilidade de desagregar dados por nacionalidade, para se evitar justamente a estigmatização. Não que isso tenha funcionado completamente, porque na recente epidemia de ebola, na África Oriental, né, aqui em São Paulo, haitianos foram estigmatizados. O Haiti é um país caribenho, né, está bem longe da África Oriental. Haitianos foram agredidos, estigmatizados e chamados de responsáveis pela epidemia recente de ebola. Os venezuelanos chegaram a ser acusados e culpados pela ressurgência dos casos de sarampo no Brasil, muito embora a cepa do sarampo que ressurgiu no Brasil, a D18, salvo engano, ela é de origem europeia, não é de origem sul-americana, né? Agora, com o coronavírus, né, os chineses chegaram a ser atacados e culpados e responsabilizados e hostilizados na rua, então isso não impede a imbecilidade e a estupidez humana dos membros da sociedade. Mas também, se por um lado visa proteger,
essa impossibilidade de desagregação dos dados referentes à nacionalidade nos impede, num momento como o que nós estamos atravessando, de levantar, né, quais são as populações de estrangeiros que têm tido uma prevalência maior de contaminação ou de óbitos. Os poucos dados que existem são dados recolhidos junto à Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, com relação aos venezuelanos e aos indígenas venezuelanos. Nem mesmo a própria Operação Acolhida, que é feita pelo Exército, tem dados, pelo Exército e por uma série de outras entidades governamentais e organizações não governamentais, tem dados mais concretos ou mais específicos ou mais acurados com relação à própria população que eles atendem na Operação Acolhida, né? Esses dados, né, de contaminação por Covid-19 entre venezuelanos, entre indígenas venezuelanos, de morte de indígenas venezuelanos, e mesmo todo o trabalho do Acnur, não só em Boa Vista e Pacaraima, não só junto à Operação Acolhida, mas também aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em diversas outras cidades, através dos parceiros, apesar de, por exemplo, em Boa Vista, o Acnur ter construído um hospital de campanha, especificamente para os refugiados, apesar de o Acnur disponibilizar um auxílio financeiro complementar ao auxílio emergencial do governo para famílias de refugiados em situação de vulnerabilidade extrema, apesar de todas as medidas e de parcerias que o Acnur tem feito com relação junto ao governo brasileiro, inclusive de esclarecimento, nós temos hoje cartilhas de esclarecimento sobre prevenção e riscos do Covid-19, cartilhas de orientação de saúde, inclusive em idioma varal e nos demais idiomas indígenas venezuelanos. Nós temos isso disponibilizado em árabe, em francês, em creole, que é um outro idioma haitiano, enfim, em uma série de idiomas. O governo federal, o Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde, já no início do ano, no início da pandemia, disponibilizou também uma cartilha de informações para migrantes e refugiados relativamente ao uso do SUS na pandemia do Covid-19. Isso foi disponibilizado só em inglês, francês e espanhol, mas já é um começo, né? Apesar de todas essas ações, você ainda tem uma situação extremamente tensa e delicada, motivada principalmente por setores econômicos conservadores do estado de Roraima, de uma hostilidade, de uma xenofobia enorme em relação aos venezuelanos. A ponto de, por exemplo, na última campanha política à prefeitura de Boa Vista, 2 candidatos que felizmente não chegaram aí nem ao segundo turno, 2 candidatos a prefeito de Boa Vista usavam explicitamente em sua campanha eleitoral, em seu programa de governo, em seus santinhos, em sua propaganda, que se fossem eleitos, venezuelano não ia ter mais privilégio nenhum no país, né? E isso só serve para alimentar essa xenofobia latente, né? Com relação ao auxílio emergencial, por exemplo, né? O auxílio emergencial ele é também direito dos refugiados solicitantes de refúgio que se enquadrem nas condições, né? Se é difícil, se já foi difícil para brasileiros carentes, miseráveis, necessitados conseguirem, né? Eu ainda não consegui, eu desconfio, mas eu não posso falar, né? Mas vejam, até as dificuldades do dito sistema ou da avaliação de elegibilidade para o auxílio emergencial do governo federal recaiu de forma diferenciada nas camadas mais vulneráveis e, portanto, mais necessitadas da sociedade brasileira, né? Não se fala mais no escândalo que foi a identificação pelo Tribunal de Contas da União de diversos militares da ativa das 3 forças. Isso foi divulgado, inclusive, foi confirmado, inclusive, pelo Ministério da Defesa, mas não se falou mais nisso, que conseguiram acesso ao auxílio emergencial no início sem precisar dele, enquanto várias famílias ficaram relegadas aí a uma situação de fome,
de miséria, de vulnerabilização, né? E inclusive os solicitantes de refúgio e os refugiados. Ah, tem irregularidade no CPF, então tem que regularizar junto à Receita. Como que regulariza junto à Receita? Por e-mail para a Receita Federal, solicitando por e-mail para a Receita Federal um atendimento. Ou seja, é um sistema burocrático que vai alijando as pessoas do acesso aos seus direitos, né? E isso só reforça a exclusão, né, de refugiados e solicitantes. Em meio à pandemia, o Brasil também fechou as suas fronteiras, né? E esse fechamento de fronteiras, inicialmente ele foi aplicado por uma portaria que impedia apenas o ingresso de venezuelanos, de oriundos da República Bolivariana da Venezuela. Depois isso foi ampliado para oriundos dos países fronteiriços. Depois isso foi ampliado para um fechamento, não só das fronteiras terrestres e aquaviárias, mas também da fronteira aérea, tá? E isso foi feito através de portarias de validade mensal, né? E que iam sendo reeditadas mensalmente e continuam sendo reeditadas mensalmente. Coincidentemente, desde o início do período eleitoral, que ocorreu em 1º de julho, né, a pandemia no Brasil assumiu proporções miraculosas, como se o vírus SARS-CoV-2 ou Covid-19 tivesse voltado para o seu local de origem para votar, né? Então, de julho até recentemente, até 15 de novembro e 29 de novembro, a situação estava aparentemente sob controle, né? Por um azar nosso, na segunda-feira passada, que foi a segunda-feira posterior ao fim do período eleitoral, a pandemia voltou a recrudescer, né? Então, assim, nesse período todo, né, algumas flexibilizações da vedação de entrada de estrangeiros, do fechamento de fronteiras, foram feitas. Então, por exemplo, salvo engano, desde setembro, as fronteiras terrestres e aquaviárias continuam fechadas, mas as fronteiras aéreas foram gradativamente reabertas. Então, você não pode entrar por terra nem por água no Brasil, mas você pode chegar de avião, vindo de qualquer lugar, tá? Em todas as portarias, em todas as normas de fechamento de fronteiras, todas elas trazem como justificativa motivos sanitários. Ou seja, a pandemia, o risco de contaminação. Isso, segundo as autoridades voltadas à defesa de direitos fundamentais e direitos humanos, como a Defensoria Pública da União, como o Ministério Público Federal, é algo que indiretamente reforça a xenofobia e reforça os preconceitos. Porém, o próprio governo federal, que sistematicamente, desde 2019, vem desconstruindo a legislação migratória, vem minando os avanços da legislação migratória. Bom, mas isso não é privilégio da área migratória. O governo federal vem desmontando importantes legislações protetivas de direitos sociais no Brasil, né? Mas essas resoluções, essas portarias interministeriais que impedem o ingresso de estrangeiros, elas criam algumas exceções. Então, por exemplo, se o estrangeiro se encontra fora do país, mas tem residência temporária ou definitiva no Brasil, está fora do país ou tem família morando no Brasil, então, para esses casos, a restrição de ingresso não se aplica. São duas exceções. Além disso, se o estrangeiro chegar à fronteira e necessitar de acolhida humanitária, ou seja, for pedir refúgio, ele também pode entrar no país. Todas as resoluções, desde março de 2020, excetuam textualmente da possibilidade de exceção por possuir residência temporária ou família morando no Brasil, os venezuelanos. Tá? E essas restrições foram aplicadas à época em que a Venezuela tinha 33 mortos e o Brasil já contava 12 mil mortos. Tá? Ou seja, não há explicação sequer epidemiológica para isso.
Esses absurdos foram sendo repetidos em todas as resoluções. Além disso, as resoluções estipulam a penalização de quem ingressar irregularmente no Brasil com expulsão sumária, proibição, o que é absolutamente inconstitucional, proibição de solicitar refúgio ou negativa antecipada de pedido de refúgio anteriormente feito. E a legislação, e a portaria que está em vigor, que foi editada agora, no dia 12 de novembro, que é a que está em vigor agora, mantém a restrição, a vedação, né? Mantém fechadas as fronteiras terrestres, mantém fechadas as fronteiras aquaviárias, mantém abertas as fronteiras aéreas, mantém a exclusão dos venezuelanos das exceções, ou seja, a pessoa que tem residência temporária oficialmente concedida pelo Brasil, que tem registro nacional migratório, que é a carteira de identidade de estrangeiro atual, que tem familiares vivendo no Brasil e que, porventura, se encontrou fora do país quando do fechamento das fronteiras, ele não pode voltar. Ele não pode entrar, ele não pode voltar para o país onde ele mora, né? E essa portaria atual, o governo conseguiu avançar um pouco mais no nível de absurdos, né? Além de manter tudo isso, mantém as fronteiras fechadas, mas permite o trânsito entre Brasil e Paraguai. Ou seja, os paraguaios podem entrar no Brasil pela fronteira terrestre, os brasileiros podem ir ao Paraguai pela fronteira terrestre. Ou seja, a fronteira está fechada, mas para alguns não está, né? Então, me desculpem, isso não pode ser entendido, em hipótese alguma, como alguma preocupação sanitária, né? Isso são medidas, a impressão que dá é que são medidas decididas num café da manhã, entre me passa o café e toma manteiga, eu quero mais um pão de queijo, mais um croissant, alguém tem a ideia, o que nós vamos fazer agora para complicar a vida dos estrangeiros, né? Então, assim, a situação dos refugiados, dos migrantes em geral, dos estrangeiros em geral, mas sobretudo dos refugiados e solicitantes de refúgio, ela é gravíssima, não tanto por uma questão de maior ou menor vulnerabilidade, porque as violações de direitos a que estão sujeitos, aos riscos, o aumento dos riscos sanitários ao que eles estão sujeitos, são os mesmos riscos sanitários, né, que a população mais miserável, a população mais excluída e mais invisível do Brasil também está sujeita, infelizmente, né? Só que no caso de solicitantes de refúgio e refugiados, o acesso a direitos e, sobretudo, a forma como o Estado e as autoridades, as estruturas sociais, as estruturas governamentais lidam e violam os seus direitos é muito mais perversa, né? Então, eu queria traçar esse panorama geral com vocês. Obviamente, como acontece sempre, 90% das coisas que eu me programei para falar, eu não consegui falar, porque meu tempo está estourado já, mas eu queria inicialmente dar um panorama geral dessa situação, da situação dos migrantes, sobretudo dos refugiados, para vocês. E eu agradeço a atenção, agradeço o convite, agradeço a oportunidade e agradeço a atenção de todos vocês até aqui e me coloco integralmente à disposição dos questionamentos que vocês, porventura, possam ter. Eu devolvo agora a palavra à minha querida professora Malu Formigoni, agradecendo mais uma vez o convite ao professor Ivo, à professora Marisa, tá? E fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, João. É sempre um prazer ouvir as suas provocações. Eu acho que a gente tem muitas questões para debater, né? Então, acho que Ivo e Marisa estão entrando, né? E enquanto eles acabam de ajeitar a câmera e o som, eu gostaria de te fazer uma pergunta, que imaginando que houvesse uma vontade política de tentar lidar com esta situação, qual seria uma estratégia interessante ou que tenha sido utilizada em outros países para se tentar reduzir a questão da xenofobia
e desses problemas em relação a refugiados. Existem experiências em outros países que conseguiram reduzir esse tipo de preconceito e integrar de uma maneira mais humanitária e mais justa os refugiados e imigrantes da sociedade? Obrigado pela sua pergunta, Malu. Sim, e aí eu vou dividir em dois grupos a resposta, né? Na verdade, assim, existem países que têm experiências positivas de acolhida e de inserção dos refugiados na sua sociedade, né? Com um dano menor, um trauma menor, vamos dizer assim. O Brasil, ele até recentemente, até 2018, 2019, o Brasil sempre foi referência, né? Tanto na legislação de proteção humanitária de refugiados e apátridas e solicitantes de refúgio, quanto em outras áreas de direitos humanos e de direitos sociais, né? O Brasil é signatário de todos os grandes e principais compromissos de defesa e promoção de direitos humanos do planeta. O Brasil é membro originário das principais convenções de direitos humanos. O Brasil é membro originário da Convenção do Estatuto dos Refugiados. O Brasil é membro originário do Acnur. Enfim, você tem um histórico brasileiro. O Brasil foi um dos principais atores na construção do Pacto Global para uma migração segura, ordenada e humana, né? De cujo pacto, que não tem obrigatoriedade nenhuma, é só um compromisso de objetivos políticos. Foi um dos primeiros atos do atual governo, a saída desse pacto, que foi uma sinalização terrível diplomática para o resto do mundo e para o multilateralismo. Então, assim, você tem, com o recrudescimento das relações sociais brasileiras, inevitavelmente você acaba tendo uma imersão maior, um afloramento maior dessa xenofobia. Ela fica mais explícita, os xenófobos ficam com mais coragem de se expressar. Em outros países também acontece o mesmo, mas você tem experiências muito positivas, tá? Por exemplo, em termos de pandemia, esse é o segundo grupo, em termos de ação de acolhimento de refugiados e solicitantes de refúgio em tempos de pandemia, eu vou citar para você o exemplo que para mim foi o mais emblemático. Quando começou a pandemia em Portugal, o governo português, uma das primeiras medidas do governo português, quando decretou lockdown, quando fechou tudo, quando impôs sérias medidas de isolamento social e de restrição social, uma das primeiras medidas do governo português foi deferir, reconhecer automaticamente todas as solicitações de visto migratório, de permanência, de residência que tinham sido feitos até aquela data. Para quê? Para garantir acesso a esses estrangeiros, a esses migrantes, ao sistema público de saúde, tá? Como residentes, e não como pessoas que dependeriam de um seguro-saúde, enfim, como turistas, etc., né? No caso do Brasil, nós temos bons exemplos, mas todos eles, nos últimos 3 anos, praticamente, todos eles decorrentes de iniciativas da sociedade civil. Você tem entidades da sociedade civil que prestam um serviço valiosíssimo, para a questão migratória. Você tem a Caritas Arquidiocesana do Rio de São Paulo, você tem a Missão Paz, você tem o Conselho Migratório, você tem a Compassiva, né? Você tem uma série uma rede de entidades, né, que cuida dessas pessoas. E cuida dessas pessoas com pouquíssima ajuda governamental, tá? Você tem programas de inserção, você tem a própria Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é um projeto do Acnur, lançado há 15 anos, e que visa estabelecer parcerias com as universidades brasileiras, não apenas para difusão, para ampliação de pesquisas e de difusão da temática de refúgio, mas também para fazer com que as universidades ampliem a sua carta de serviços, a oferta da sua carta de serviços comunitários para incluir refugiados, que é o que a gente vem implementando na Unifesp e em outras universidades públicas e privadas.
Isso já gera medidas. Mas uma coisa que chama a atenção é que os principais exemplos de acolhida e de políticas, mesmo políticas públicas, de respeito de direitos humanos, de respeito aos direitos dos migrantes e de inserção positiva na sociedade, vem de países em desenvolvimento. Dificilmente você vê hoje, o que reforça o ponto do preconceito contra pobres, vamos dizer assim, né? Esse aspecto de aporofobia, na xenofobia, dificilmente você vê bons exemplos vindos de países desenvolvidos. Você pode listar, mas a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados. Sim, mas a Alemanha paga milhões de euros à Turquia há 4 anos para barrar a onda de refugiados no território turco. O que a Turquia faz? Ela transformou 2 cidades em campos de refugiados gigantescos. Né? Mas a França recebeu. Sim, a França recebeu. E os coloca na cidade nos arredores de Paris, os coloca numa espécie de assentamento que é conhecido como o maior campo de refugiados da Europa, né, que é em Calais. Né? Você tem a Grécia, que também recebeu muitos refugiados, e tem um gravíssimo problema de superpopulação no campo de refugiados de Moria, onde as pessoas estão morrendo de cólera, estão morrendo de fome. Né? Então, assim, os exemplos positivos que a gente pode listar, a maioria deles vem de países em desenvolvimento ou de países que não têm tanto poder econômico quanto a Alemanha, Estados Unidos, Canadá e França. Né? E, infelizmente, é com tristeza que a gente vê que o Brasil, em vários setores, ele vem perdendo, né, por irresponsabilidade governamental, loucura governamental, ele vem perdendo o seu protagonismo internacional. O Brasil hoje, em menos de 2 anos do atual governo, o Brasil é um pária internacional em diversos setores, onde antes ele era referência. Todo mundo se gaba, né? Eu vi esses dias uma reportagem, todo mundo se gaba do poder do agronegócio, que é o que salva a balança comercial. Pois bem, eu li uma notícia no Globo que o Brasil vai importar soja dos Estados Unidos, pagando 5 vezes mais. Por quê? Porque ele vendeu toda a soja dele para a China. Ou seja, você tem uma política agrícola que está baseada no lucro individual de meia dúzia, que não moram nem no Brasil, eles moram em Miami, os filhos estudam em Miami, né? Estão lá, né? Preocupados só com furacão, né? E agora também com o Covid. Mas os cofres públicos da União vai importar por um preço mais caro um produto que a gente é líder mundial em produção. O que dizer disso? Né? E aí, assim, a briga que a gente trava diariamente pela defesa dos direitos dessas pessoas é para tentar fazer reconhecer o mínimo de humanidade, né? O que ultimamente não anda sendo muito fácil. Professor João, eu posso fazer uma questão? Acho que na emenda daquilo que você vem falando, né? Primeiro, agradecer a fala, porque eu acho que a sua fala mostra a nossa ignorância e a falta de alfabetização que a gente tem em relação ao tema, né, dos refugiados. E é muito contente de saber que o nosso espaço tem servido para trazer vozes inaudíveis, porque a gente já teve um encontro aqui com a questão indígena, que também eu aprendi bastante com a professora Sofia, e temas que, né, que a gente acaba, que a Unifesp é tão ativa, tão participante, e às vezes a gente, por falta de canal, ou por falta ainda de colocar em visibilidade, que eu espero que daqui para frente a gente coloque cada vez mais, a gente não sabe. E a sua fala vem para um outro tema dos invisíveis, né, aqui no Brasil, que é o tema dos refugiados. Então, também já aprendi bastante, e junto com a sua fala de perceber como é que as nações mais ricas, na verdade, não fazem a lição de casa direito, e tem os vários, acho que, se eu não me lembro, se
esqueço aqui, acho que é da New Humanitarismo, que ela lançou um artigo que dizia que exatamente a gente está aprendendo com a Covid, não com as nações mais ricas, mas com as nações mais pobres. E que era muito interessante, se não me engano, se foi do Guardian, New York Times, que ele dizia que a lição melhor de casa foi dos países africanos, que mostraram como se organizar rapidamente com a questão da Covid, enquanto que os Estados Unidos estava com as fake news, a Inglaterra a mesma coisa, a Europa também, e o continente africano se organizou muito mais rápido. Por quê? Porque já passou por outras pandemias, já passou pelo Ebola, já passou por várias coisas. E aí eles estavam falando desse nova ajuda humanitária, né? De uma nova ajuda humanitária que não seria mais top-down, mas que seria exatamente isso que você acabou de falar, as redes. Você falando no Brasil, que a gente também precisa conhecer. Todas essas redes que estão se auto-organizando, sem essa estrutura top-down, né? Que vem, mas se organiza por redes solidárias, eu comigo no meu quarteirão, no outro quarteirão, e que isso é esse nova ajuda humanitária. Então, achei extremamente importante você colocar. E a minha questão, digamos assim, depois de todo esse preâmbulo, é uma questão que muito me angustia sobre as crianças no campos de refugiados. Eu costumo falar campos de concentração, é um ato falho, né? Mas nos campos de refugiado... mais qual é o índice? Como é que se trata de todas essas crianças em termos de Covid nesses campos de refugiados, tanto aqui para nós no Brasil, se você tem algum dado dessas crianças enquanto refugiadas no Brasil, e no mundo, o que é que está se fazendo com elas? Porque quando Calais pegou fogo no meio da Covid, ninguém nem lembrou de olhar, ninguém nem falou. Tem gente que nem sabe que pegou fogo, como pegou fogo da Grécia também, né? Então, e se destruiu tudo. Ninguém sabe onde eles foram parar, né? E quando eu li o número de crianças sozinhas até 14 anos nos campos de refugiados, no Brasil eu não tenho conhecimento, mas você poderia falar o que tanto de criança a gente tem desacompanhada e onde está a saúde dessas crianças, com Covid ou sem Covid, como é que está? Porque me angustia muito a questão infantil. Claro, com o maior prazer, professor. Obrigado por ter trazido esse tema. Veja, dos 26 milhões de refugiados, 40% são crianças. Nossa. Isso os dados oficiais do Acnur, divulgados agora no início desse ano. Tá? Boa parte dessas crianças viaja desacompanhada. No caso do Brasil, por conta da distância das principais crises humanitárias, e, portanto, por conta da distância, não é barato chegar ao Brasil, né? Isso eu não estou falando dos venezuelanos, tá? Nem dos haitianos. Estou falando dos sírios, estou falando dos congoleses, enfim, né? Crises humanitárias que estão mais distantes. Não que essas pessoas não cheguem, mas não é fácil nem barato chegar. O Brasil não recebe tantas crianças desacompanhadas. Tá? Há alguns anos nós tivemos uma leva de crianças desacompanhadas chegando vindas do Congo e algumas vindas até da Síria. Tá? Se eu não me engano, todas elas chegaram aqui em São Paulo. Tá? E aí, nesse ponto, a Caritas Arquidiocesana e a Vara da Infância e da Adolescência do Fórum Central de São Paulo, me perdoe, me fugiu agora o nome do juiz, que é uma pessoa espetacular. Vira e mexe, vocês o veem dando entrevista em reportagem no Fantástico, no Globo Repórter, sempre que se fala de crianças, da necessidade de proteção, de adoção, esse juiz da infância e da adolescência a qual estou me referindo e que eu esqueci, né? Não me falta só cabelo, já estão começando a me faltar, né, memórias também. O apoio da Vara da Infância e da Adolescência nessa época foi fundamental, porque o Poder Judiciário intermediou, junto com o Conselho Tutelar e junto com as entidades, o acolhimento dessas crianças desacompanhadas, a matrícula delas na escola, né, a nomeação de responsáveis, né, de mães solidárias, enfim, né, isso foi muito importante. No caso dos venezuelanos, a maior parte dos venezuelanos que chega ao Brasil por via terrestre são famílias com crianças, mesmo, sobretudo os indígenas, né? E aí é que começam os problemas,
Porque aí nós, felizmente, uma das poucas coisas que a gente não copiou errado dos Estados Unidos, nessa tendência dos últimos 2 anos das autoridades brasileiras ficarem lambendo as botas do governo americano, tá? Uma das poucas coisas que a gente felizmente não copiou foi essa história de separar crianças dos pais irresponsáveis, né? Até onde eu tenho conhecimento, essa loucura só ocorreu nos Estados Unidos. E para você ter uma ideia, hoje, e esse assunto provavelmente vai vir à tona depois de 20 de janeiro, no início do governo Biden, hoje o governo americano reconhece que são mais de 500 crianças separadas das famílias nos postos de imigração, que ninguém, nem mesmo as autoridades americanas, sabem onde foram parar. Foram postas para adoção imediata e não se sabe para onde foram, por quem foram adotadas, onde estão, se estão vivas, se não estão, né? Enfim, outras não se sabe para onde foram os pais. Tá? Então você tem aí um trauma em gestação de milhares de pessoas. Tá? No caso do Brasil, a gente não separa, mas aí o que acontece? Como a maior parte das famílias indígenas são colocadas em abrigos, lá em Pacaraima, em Boa Vista, né? Você tem, por exemplo, as peripécias do governo federal que, em meio à pandemia, resolveu cortar o fornecimento de água e de medicamentos para as populações indígenas. Foi uma resolução extremamente contestada, né? Então, se para as populações indígenas tradicionais brasileiras já não se dava condições de saneamento suficientes, que dirá para essas pessoas. Então, o Acnur teve que fazer toda essa gestão para levar essas situações, para levar água, para levar medicamentos, para levar itens de higiene, né, para essas populações. Então, assim, a questão das crianças, o Brasil não recebe muitas crianças desacompanhadas, tá? Mas as que ele recebe, as que já foram recebidas, tiveram um encaminhamento dentro da legalidade, da proteção da dignidade humana. Tá? Agora, em países como os países europeus mais recalcitrantes com relação a estrangeiros, né? O Acnur reconhece que as 3 populações mais vulneráveis de todos os vulneráveis migrantes são mulheres, crianças, sobretudo meninas, e idosos. Tá? No caso das mulheres e das crianças, porque elas são o alvo principal das quadrilhas de tráfico de pessoas e de escravização sexual, tá? De venda de escravas sexuais, de alimentação desse mercado perverso. Tá? Felizmente, esse aspecto nefasto do tráfico de pessoas e da violação de direitos ainda não chegou no Brasil, até onde eu tenho conhecimento. Tá? Não que a gente não seja a rota de tráfico de pessoas para países ricos. Não, nós somos, infelizmente. Tá? Mas, em termos das crianças, o que o Brasil, o que as autoridades brasileiras têm feito, principalmente o Judiciário de São Paulo e o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo e do Rio de Janeiro, têm sido medidas corretas de acolhimento e de acompanhamento das poucas crianças desacompanhadas que chegam aqui. Tá? E assim, o índice de matrícula das crianças que chegam acompanhadas, que chegam com os pais, etc., nas escolas, é muito grande. Tá? Elas enfrentam diversos tipos de preconceito na própria escola, pelos próprios alunos, dentro de toda a realidade humana, vamos dizer assim. Mas, no caso do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, não se tem tido notícia de dificuldade de matricular crianças em escola, de conseguir a assistência básica de saúde, no geral. Agora, na pandemia, por conta do fechamento das escolas, por conta do isolamento social, esse acesso a esses direitos ficou um pouco mais complicado. Né? Mas, em termos de crianças, a gente, por enquanto, tem feito direitinho o nosso trabalho. Espero que continue assim, professor.
Eu teria uma questão. Marisa, por favor, continue. Eu só ia juntar nessa das crianças, eu só queria saber por desconhecimento e ignorância minha mesmo. A Acnur, ela segue esse imigrante até onde? Ela dá essa oportunidade do papel, ela insere, até onde ela leva com a mão, digamos assim, né? Porque eu fico pensando Então, nas crianças desacompanhadas, até onde ela fala assim, aqui eu te levei, daqui para frente você vai. na Aonde? verdade, o mandato do Acnur, né, o pessoal do Acnur brinca que o sonho deles é que eles fiquem sem emprego. Porque desde a criação, o Acnur, o Alto Comissariado, ele foi criado com um mandato temporário. Então, o Acnur vai funcionar até que o último refugiado esteja inserido na sociedade, né? O problema é que o número de refugiados nunca parou de crescer, tá? Então, assim, o Acnur, ele é responsável por esses refugiados enquanto perdurar a condição de refugiado. O refugiado ele pode abdicar do reconhecimento da sua condição de refugiado, ele pode optar, se ele não tiver mais o fundado temor, ou se a situação no país dele tiver melhorado, ele pode optar por voltar, ele deixa de ser refugiado assim, tá? Ele pode renunciar à condição de refugiado, e aí ele sai da proteção do Acnur. Enquanto ele for refugiado no país onde o Acnur atue, ele está sob proteção do Acnur, sob mandato, como a gente diz, do Acnur. Mesmo que a legislação do país tenha conferido a ele maioridade civil, mesmo que ele já esteja trabalhando, que ele tenha família, ele continua sendo assistido. O Acnur, ele não providencia documentação, ele não providencia moradia, ele facilita, ele intermedia isso. Quem fornece a documentação, quem expede a documentação, quem reconhece, são os governos, né? E aí o indivíduo fornece a documentação e fornece o reconhecimento de direitos. O indivíduo vai buscar a sua inserção na sociedade. O que o Acnur faz é dialogar com os diversos setores da sociedade, tanto da sociedade civil quanto do poder público, para criar mecanismos de acolhimento e de inserção desse indivíduo no mercado de trabalho, na área educacional, no mercado de saúde e por aí vai, né? Com relação às crianças, elas são reconhecidas como refugiadas, mesmo que elas alcancem a maioridade, mesmo que elas constituam família, tenham trabalho, tenham moradia, elas continuam enquanto durar o status de refugiado, elas continuam sob proteção do governo brasileiro e sob assistência do Acnur. Quem vai representá-las internacionalmente é o Acnur. E quem vai ter a obrigação de protegê-las, de proteger seus direitos e sua vulnerabilidade, é o governo de acolhimento. Então, as crianças nunca deixam de estar, nem as pessoas refugiadas, a não ser que renunciem, nunca deixam de estar sob proteção do Acnur. João, pensando um pouco no dia a dia desse refugiado no Brasil, né, você falava, enfim, que o governo brasileiro esteve na vanguarda durante um bom momento, né? E a gente acompanha a história brasileira e verifica bem isso, e nesse momento damos um passo atrás. Bom, isso em relação à ação do governo. Mas no dia a dia desse refugiado, né, em relação da xenofobia, não em relação então, à atitude nesse extrato governamental, que atuou assim, agora atua assado, né? No extrato da população ela mesma, a xenofobia está presente de que maneira? Qual é o grau dela? Né? Ela incide mais em relação a refugiados de uma determinada nacionalidade, não de outra. Como isso funciona? Ou seja, há inserção e continua havendo o problema da xenofobia para esse que aqui está e não consegue efetivamente um lugar no mundo? Sim. Muito, muito importante sua colocação, Ivo. Vamos lá. Eu entendo que a xenofobia no Brasil, sobretudo com relação a refugiados, ela acompanha em proporção direta as estruturas e os mecanismos do racismo estrutural brasileiro, em todas as suas dimensões. Então, veja, eu moro numa região de São Paulo que possui uma comunidade de bolivianos muito grande, tá?
e que é próxima dos principais centros de venda no centro da cidade de roupas baratas, né? O pessoal conhece, né, onde são. Mesmo no meu bairro, os bolivianos são praticamente invisíveis. Ainda que você passe pelas ruas e você veja letreiros de lojas em espanhol, né? Então você vê lá peluquerias, você vê lá Llamadas Internacionales, você vê várias lojas da Western Union para transferência de dinheiro, né? Mas existe um preconceito muito grande com relação aos bolivianos, aos peruanos, aos sul-americanos, sobretudo que se assemelham a biotipos indígenas, tá? Por outro lado, você tem, seja por um apoio maior da comunidade, seja também em decorrência das relações diretamente proporcionais do racismo estrutural, você tem um preconceito menor com relação a sírios, por exemplo, porque a maioria deles é de pele clara, tá? Refugiados refugiados da África, de maneira geral, sobretudo mulheres. Então, assim, se há um agravamento das condições sociais gerada pelo racismo estrutural, pela necropolítica brasileira, para a população negra, esse esmagamento, essa relação perversa, ela é muito pior sobre a mulher negra, porque sobre ela recaem os preconceitos raciais e os preconceitos de gênero, as estruturas do patriarcado, as estruturas da segregação, as estruturas do mercado de trabalho, tá? Você tem um preconceito maior, você tem um preconceito grande também contra orientais, mas não tão grande quanto em relação a africanos e em relação a indígenas, né? Então, a análise que eu faço da xenofobia, e veja, não tô dizendo que uma xenofobia é pior que a outra, né? Estou tentando deixar de forma didática que algumas populações, dentro de toda a população vulnerável, né, de miseráveis, de excluídos, existe uma vulnerabilidade maior para os estrangeiros, para os refugiados, até porque muitas autoridades brasileiras, muitos órgãos públicos brasileiros, muitos setores da sociedade civil brasileira confundem refúgio com exílio, confundem refugiado com extraditado, e a extradição sempre implica na prática de um crime, né? Um pedido de deportação de um estrangeiro pela prática de um crime. O exílio, né, para aqueles que têm memória ainda, ou por conhecimento ou por memória física, da época da ditadura militar, era uma punição para alguém que violava a soberania do país, para alguém que violava a segurança nacional, né? Se, por um lado, os sírios não sofrem tanto preconceito decorrente do racismo estrutural racial, eles são vítimas da islamofobia, né? A hora que você fala que você é de origem de um país árabe, a primeira coisa que o senso comum faz é associar você com um muçulmano e o muçulmano com um terrorista, né? Vide recentes ataques xenófobos, xingamentos, pichados na porta da Mesquita Brasil, né, na porta de diversas mesquitas, na Mesquita do Paris, mas é inegável, né? Os muçulmanos, seja por uma obrigação religiosa, uma obrigação ética, seja pela própria força da comunidade islâmica no Brasil, eles acabam tendo um acolhimento entre eles. E aí, curioso, dificilmente você consegue verificar ou existe uma segregação por país muçulmano ou por cor, porque congregam todos juntos na mesma mesquita os nigerianos, os sírios, os muçulmanos senegaleses, os muçulmanos do Mali, né? Enfim, você tem um senso maior de inclusão aí. Agora, em relação à sociedade brasileira, a minha percepção é de que as estruturas do patriarcado, as estruturas do racismo estrutural profundamente enraizadas na mentalidade geral da sociedade brasileira, elas se reproduzem nos atos de xenofobia. A xenofobia, ela acaba agindo de forma mais
brutal, ou mais explícita, ou mais proeminente, em cima daquelas populações de estrangeiros e de refugiados que preenchem os estereótipos do racismo brasileiro. Obrigado. Nós temos aqui... Desculpa, você tem mais uma pergunta, Ivo? Não. Pode fazer, não. Temos aqui uma pergunta da nossa plateia que acompanha por streaming. A Maiara Sandim pergunta como você enxerga a situação dos ciganos neste contexto de pandemia, migração e de uma não identificação total como cidadão brasileiro, principalmente em relação àqueles grupos que vivem em acampamentos e regiões afastadas dos centros urbanos ou que não têm regulamentação de documentos ou um trabalho formal. Excelente colocação. Maiara, né? Maiara Sandim. Maiara, muito obrigado pela sua colocação. Sim, eu acho que a questão dos ciganos, inclusive, é uma questão planetária e histórica de segregação, de perseguição, não se equipara talvez em número, mas se equipara certamente em perversidade à perseguição histórica dos judeus. Tá? No caso do Brasil, veja, as comunidades ciganas, sobretudo as que vivem em acampamentos, porque é uma questão cultural deles, né? Estão igualmente expostas e vulnerabilizadas, sobretudo em tempos de pandemia, né? O que acontece é que, no caso de algumas cidades brasileiras, algumas comunidades ciganas, até onde eu tenho conhecimento, pelo menos, não sou um estudioso dos ciganos e da população cigana, ainda que eu adore e venere Django Reinhardt, que é um músico espetacular, com uma história de vida fantástica, e toda a história e tradição cigana, existem algumas cidades em que os agrupamentos ciganos possuem alguma condição econômica, né? Alguns, inclusive, controlam determinados setores econômicos dessas poucas cidades. Tá? Mas, no geral, né, os ciganos, eles são, mesmo sendo brasileiros, mesmo tendo nascido no Brasil, eles são igualmente excluídos. Né? E por um preconceito que é uma coisa muito louca. Ele é brasileiro, mas ele deixa de ser brasileiro a partir do momento que a pessoa aponta para ele e fala: você é um cigano. Ou seja, é como se todos fossem romenos e mesmo nascendo no Brasil continuassem sendo romenos e daquela região ali da Europa Central. Então é muito preocupante, sim. E é uma coisa que ninguém fala, nenhuma autoridade fala, nenhuma autoridade se debruça. Você tem aqui em São Paulo casos de comunidades ciganas que foram, por exemplo, expulsas do local onde estavam morando já há bastante tempo pela GCM, pelas autoridades, e tentaram, inclusive, obrigá-las a se internar em abrigos públicos. Né? Então, assim, ao invés de se dar condições dessas pessoas terem respeitadas as suas questões culturais e o poder público desenvolver políticas públicas que possam, contemplando essas diferenças, levar a essas populações o atendimento, o reconhecimento e a garantia de direitos fundamentais, a gente vai pelo outro lado, que é o lado tradicional histórico brasileiro, que é o lado da truculência, da violência, da hierarquização, né, e por aí vai. Né? As medidas top-down, elas são geralmente feitas com viés autoritário gigantesco e geralmente elas vêm com um amadorismo, vamos dizer assim, e com uma expectativa exclusivamente de ganho político. E aí não tem como você fazer política pública, não tem como você salvar vidas se você coloca o seu ganho individual e o seu ganho político à frente das vidas das pessoas, que é o que vem acontecendo nessa pandemia no Brasil. Professor João, também só encaixando nessa pergunta, nessa questão, né, de sempre a gente está falando dos invisíveis e cada vez mais aparece né? Os ciganos, os índios, imigrantes, os pretos. Quando você vai ver, você, na verdade, tem 90% da população mundial que é invisível, né? E mesmo quando a gente vai ver a questão eu não me lembro mais, eu acho que você deve saber a proporção maior do que eu, né? Que dizem que 1 em cada 33 pessoas no mundo hoje precisam de ajuda humanitária, que é muito.
não é? Eu acho que não me lembro mais o dossiê que eu vi, mas que era uma quantidade absurda. Se uma em cada 33 pessoas no mundo precisa de ajuda humanitária, nós temos muitos invisíveis, né? E eu lembro que a Michelle Bachelet já chamava a atenção que o Covid expôs não só uma crise sanitária, mas uma crise de direitos humanos, né? Porque vem tudo à mostra, quer dizer, o Covid virou só uma desculpa para você infringir uma série de direitos humanos ou também expor esses direitos humanos que ninguém enxergava, né? Porque na medida que você tem todos os invisíveis que precisam ser tratados, e não porque eles precisam ser tratados, mas é porque se eles não forem tratados, a outra parte morre, né? Porque é uma epidemia global. Então, desculpa, pode completar, por favor. Não, pode continuar, porque é só para instigar. Então, é muito interessante isso, porque em abril, teve um editorial da The Lancet que dizia que se os estados globalmente não cuidassem prioritariamente das suas populações mais excluídas, o controle da pandemia seria muito mais difícil. E ao incluir essas pessoas e cuidar dessas pessoas e diminuir a vulnerabilidade dessas pessoas, você conseguiria controlar de forma mais fácil e menos custosa, vamos dizer assim, a pandemia. E nessa declaração conjunta que você citou, que foi feita pela Michelle Bachelet, que é a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, e pelo Filippo Grandi, que é o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, a pandemia ela veio expor essa crise global, não é só para muito mais do que uma crise sanitária, é uma crise global de valores, uma crise de solidariedade, como eu falei no início da minha fala, uma crise de solidariedade, uma crise de humanidade, uma crise de responsabilidade social. Eu vou só citar um número para reforçar essa proporção que você mencionou. Mais um grupo de invisíveis que a gente não consegue lembrar ou que foge da nossa lembrança. Até 2019, o mundo tinha 4 milhões de apátridas. O apátrida é a pessoa que não tem, por alguma razão, nacionalidade. Isso quer dizer que essa pessoa não tem nenhum país que se responsabilize por ela, nenhum Estado, nenhum governo. E, desde a década de 70, os apátridas estão também sob o mandato do Acnur. No caso do Brasil, a gente tem uma legislação de reconhecimento de apatrídia. Nós temos 2 apátridas reconhecidas, que são as irmãs Mano, né? A Marra e me fugiu o nome da irmã dela, que são libanesas, que nasceram no Líbano, não são libanesas, nasceram no Líbano, mas por questões diversas nunca tiveram essa nacionalidade, e agora obtiveram o reconhecimento da apatridia e o acolhimento no Brasil. A Marra se formou recentemente, inclusive em Belo Horizonte, né? Então, veja, são pessoas que não existem, porque o primeiro direito fundamental, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro direito fundamental, depois do direito à vida, que é o mais importante de todos, é o direito a ter uma nacionalidade. Por quê? Porque é através da nacionalidade que um país vai se responsabilizar por essa pessoa perante a sociedade de Estados. Então, imagina o grau de vulnerabilidade dessa pessoa, né? Quando nós criamos e propusemos e criamos o programa da Unifesp para a abertura de vagas para refugiados, nós tivemos o cuidado de colocar não só refugiados reconhecidos, né? Porque o solicitante ele pode vir a ser negado, é uma questão mais transitória. Mas o programa da Unifesp ele abre um processo seletivo específico para vagas abertas voluntariamente pelos cursos de graduação da Unifesp para refugiados reconhecidos, apátridas reconhecidos e portadores de visto humanitário, que são as 3 categorias de população vulnerável de migrantes forçados, né? São dentro da categoria dos migrantes, são os mais vulneráveis que se encontram no Brasil, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito séria essa questão da invisibilidade. E eu chego a dizer que a maior parte dos invisíveis são invisíveis porque a minoria os quer indesejáveis. Uhum. Para não dividir essa renda concentrada, para não ter... Vejam, o que a gente... Quando a condição econômica
de algumas parcelas pobres da sociedade começou a melhorar quando nós começamos a abrir as universidades públicas através da lei de cotas e da lei de reserva de vagas, da lei de acesso, do Reúne, né? Quando nós começamos a abrir as universidades públicas, de maneira geral, para as populações mais carentes, para os estudantes de escola pública, para os negros, veja a gritaria que foi. Quando a gente lê as iniciais das ações que foram parar no Supremo Tribunal Federal, querendo declarar a inconstitucionalidade do sistema de cotas, negando uma dívida histórica que o Brasil tem, não só com a população negra, mas também com os excluídos sociais, com os excluídos econômicos, né? Veja a grita que foi, e a grita que é, toda vez que você fala em um programa social, toda vez que você fala em auxílio. Então, mais do que invisíveis, essas pessoas são indesejáveis. E alguns dizem, são indesejáveis pela elite. Me desculpe, eu não considero aqueles que se acham elite, eu não considero elite. Um professor meu me ensinou há muito tempo atrás, na São Francisco, que a gente não pode chamar essas pessoas ricas de elite do país. Eles só têm dinheiro. Eles só são endinheirados, né? A elite brasileira, ela está no Brasil real, não no Brasil oficial, como diria Luiz Antônio Simas, né? O Brasil real é o Brasil da solidariedade, do exemplo da solidariedade. O maior exemplo de solidariedade social na pandemia de Covid-19, na cidade de São Paulo, veio da Central Única das Favelas, veio das comunidades carentes, veio da periferia. Era o morador da periferia que se cotizava para dividir o pouco que tinha com quem não tinha nada. Enquanto o pessoal dos jardins e da Vila Olímpia e dos bairros mais ricos ficava dizendo que ninguém ia obrigar a usar máscara. Então, assim, esse tipo de Brasil real que, para mim, é elite. Elite, para mim, é Celso Furtado, não é Paulo Guedes. Elite, para mim, é Caetano Veloso, é Gilberto Gil, é Jorge Amado, né? Paulo Freire, sobretudo Paulo Freire, né? Silvio Almeida, que é o cara que melhor explica e define o racismo estrutural, né? Elite, para mim, é o Mano Brown, é o Emicida. Não é esse pessoal endinheirado. Eu, para mim, sou daqueles que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E, professor João, só aproveitando aqui o canal, que você já está falando da Unifesp, que dá esse espaço, né, para os refugiados e para os apátridas do vestibular, como é que funciona? Eles têm que saber português? Aproveita o canal, faça uma publicidade. Legal. Nós estamos, inclusive, começando a preparar já a seleção do ano que vem, né, o edital para a seleção do ano que vem. Na verdade, o programa é o seguinte, a adesão dos cursos de graduação é uma adesão voluntária e, para minha plena satisfação, na primeira edição, no primeiro processo seletivo que ocorreu no início desse ano de 2020, nós já temos estudantes refugiados estudando nos cursos de graduação da Unifesp, né? E vamos ter mais, né? Os cursos que aderirem a esse programa, eles aderem ao programa e ofertam uma vaga adicional nos cursos de graduação, tá? E essa vaga ela é destinada a ou refugiados, ou apátridas, ou portadores de visto humanitário. É feito o processo de inscrição e é feito o processo seletivo. A gente procurou colocar esse processo seletivo respeitando os princípios humanitários, mas também colocando, né, uma avaliação valorativa, né, no conteúdo. Nós tivemos, inclusive, vários alunos em lista de espera, né? Nós tivemos uma procura muito grande na primeira turma. Acredito que os próximos vestibulares específicos para refugiados, apátridas e portadores de visto humanitário terão uma procura muito grande também. Para essa próxima edição, nós temos já novos cursos que resolveram ofertar. Alguns deles que, na consulta passada, não tinham sido ainda aprovados ou ainda não tinham conseguido reunir as suas congregações para deliberar.
ou preferiram esperar, enfim, nós temos mais cursos agora para ser ofertados. O processo é uma prova composta de 2 etapas, uma etapa de múltipla escolha e uma etapa dissertativa, todas aplicadas no mesmo dia, no mesmo momento, tá? São, se não me engano, 4 ou 5 horas de prova. Em Nós português? optamos 10... Oi? Em português? Em português, isso que eu ia falar agora. A opção que nós fizemos foi elaborar uma prova em português, mas, obviamente, num português, como foi as pessoas, os especialistas na área de educação, né, que compuseram a comissão de elaboração da prova, repercutiram o entendimento de que o nível elementar acadêmico para se iniciar, né, um estrangeiro se iniciar numa universidade, seria um nível de português em nível fundamental 2, né? Ou seja, até o final do nível fundamental, início do ensino médio. Por que isso? Porque não necessariamente o cara que concluiu o ensino médio no Brasil, ele está no Brasil há muito tempo, apesar de já ser refugiado reconhecido. Esse estudante ele pode ter chegado a 2, 3 anos, e ainda que ele domine o português para se comunicar, para ler e para escrever, ele não necessariamente é absolutamente fluente, né? E também nós achamos que é uma postura extremamente perigosa você exigir proficiência, certificado de proficiência em português, que, por exemplo, nós não exigimos para outros estudantes estrangeiros que vêm como intercambistas da nossa universidade, tanto em graduação quanto em pós-graduação, e tampouco exigimos um nível de erudição ou de proficiência em língua portuguesa dos nossos próprios brasileiros. Então, a prova ela é em português, mas não é num português aristocrático, não é num português elitista, não é num português excludente, né? É um português de compreensão fácil para aquelas pessoas que estão no Brasil já há algum tempo. Isso é outra razão pela qual nós optamos pela prova em português. Como nós estabelecemos que só refugiados reconhecidos, apátridas reconhecidos e residentes que foram portadores de visto humanitário no Brasil podem se inscrever para fazer o processo seletivo, isso implica que essas pessoas não acabaram de chegar, eles não são solicitantes, são pessoas, e o próprio processo é um processo relativamente demorado, né? São pessoas que estão no Brasil há 2, 3 anos pelo menos, ou seja, já fizeram vários cursos de português, já entraram em escola, já começaram a trabalhar, ou já tiveram outras experiências de contato com o idioma. Então, esse nível de português da prova, ele foi estabelecido com base na orientação desses especialistas dessa forma, tá? Então, a prova de múltipla escolha e a prova dissertativa. Em português, ele tem que escrever em português. As questões são das matérias elementares das 3 áreas, então, biologia, química, matemática, língua portuguesa, história, compreensão de texto, e tem mais algumas outras disciplinas que eu não estou me lembrando. E a prova escrita é uma prova dissertativa, tá? Então, esse é o processo avaliativo nosso. Por que nós optamos por um processo avaliativo específico? Porque, infelizmente, ainda que isso seja adotado por muitas universidades, inclusive outras colegas universidades federais, o Enem, primeiro, ainda não é acessível a todo e qualquer refugiado reconhecido. Por quê? Porque o Enem tem um nível de especificidade, um nível de metodologia que não necessariamente é de conhecimento geral, mesmo para aquele refugiado que concluiu seus estudos aqui no Brasil, tá? Ou, sobretudo, que concluiu fora e conseguiu a revalidação do seu diploma de ensino médio, do seu certificado de ensino médio aqui no Brasil, tá? Então, nós optamos por um processo que avalie, que não seja algo, né, que não seja, na expressão popular, que não seja chapa branca, porque isso é uma preocupação nossa também, né, também com a nossa universidade, tá? De ter o mérito do ingresso, né, mas também de não criar processos que só sejam aparentemente inclusivos e, na prática, acabem sendo excludentes, né? Como seria o caso do Enem.
boa parte das universidades federais que adotam o Enem para critério de ingresso no vestibular, na minha modesta opinião, cometem dois grandes erros, com todo respeito às colegas, às demais instituições. Primeiro, veja, participar do Enem para o estudante refugiado que consegue se inscrever no Enem e vai participar do Enem, não é nenhuma ação afirmativa, ele tem o direito de fazer. E se ele passar, se ele atingir a média, ele tem o direito de ir para a universidade onde ele escolheu, através do SISU e onde ele foi aceito. Então, não é nenhuma ação afirmativa, não é nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma medida de inclusão. Tá? E, em segundo lugar, algumas universidades que adotam o Enem como critério chegam a dizer, inclusive, que tem uma reserva de vagas para refugiados. Porém, se o refugiado não passar, não tiver a nota do Enem ou não for aprovado no Enem, a vaga volta a ser de concorrência aberta, de concorrência geral. Isso, para mim, na minha visão também, não é uma ação afirmativa, porque você deixa a pessoa, você não cria nenhum mecanismo para que a pessoa possa, dentro das suas condições e dentro do seu mérito, buscar se incluir numa universidade de ponta, como a nossa. Então, o nosso processo seletivo ele foi desenvolvido por uma equipe que elaborou a proposta de resolução, por uma equipe que elaborou o processo seletivo diferente da equipe que administra, dentro da Pró-Reitoria de Graduação. Aliás, eu quero deixar registrado o apoio incondicional que nós sempre tivemos, não só eu, desde a propositura do projeto da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, quanto de todas as iniciativas e todas as propostas que outros colegas fizeram dentro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, a iniciativa da questão do ingresso de refugiados, a gente sempre contou com o apoio da reitoria incondicional. E na questão do processo seletivo de ingresso, com o apoio imprescindível da Pró-Reitoria de Graduação. Então, eu quero deixar registrado aqui que não há nenhuma construção individual, né? Pode ter um careca mais chato que fica cuidando das coisas, mas a construção, ela é uma construção coletiva, é uma construção que a universidade começa a abraçar esses projetos, a gente começa a ver essa frutificação dando resultado, a gente começa a ver que a universidade cumpre com o seu papel social, como sempre cumpriu, nos seus 80 e tantos anos de existência, desde lá do projeto Xingu até agora a questão com o cuidado com as populações mais vulneráveis. João, então, aproveitando esse gancho com a cátedra, infelizmente o nosso horário já foi ultrapassado e eu queria só que antes de encerrarmos você tivesse a oportunidade de falar brevemente para aqueles que nos assistem sobre o livro comemorativo dos 15 anos da cátedra. Tá, vou falar assim, vai ser um prazer. Esse livro, bom, esse ano se completaram 15 anos da proposta, da criação pelo Acnur desse projeto, chamado Projeto Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que recebe o nome desse importantíssimo diplomata, funcionário de carreira da ONU, brasileiro, chamado Sérgio Vieira de Mello, que infelizmente nos deixou num atentado em Bagdá, né? Foi morto num atentado em Bagdá, a sede da ONU, mas que chegou a ser alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, foi um importante negociador na redemocratização do Camboja, né, nos processos de justiça de transição, uma pessoa importantíssima para as relações internacionais brasileiras e, infelizmente, pouco conhecido do grande público brasileiro. E esse projeto foi criado para o Brasil, e hoje começa a ser replicado pelo Acnur em diversos outros países, tamanha a importância que esse projeto adquiriu. E esse projeto tá aí a capa do livro em comemoração aos 15 anos da cátedra. Esse livro foi editado esse ano pelo Acnur, ele é de acesso gratuito, ele pode ser baixado no site do Acnur Brasil, acnur.org.br. Você vai lá, clica em publicações e você vai conseguir baixar esse livro. E esse livro foi uma edição do Acnur, organizado por diversos colegas que compõem cátedras, que controlam e coordenam cátedras em diversas universidades.
né? E que esse livro é composto, os capítulos desse livro são as histórias da criação dos projetos de implementação das cátedras Sérgio Vieira de Mello nas diversas universidades que são parceiras. Salvo engano, hoje são 32 universidades, né? A Unifesp está lá, a Unifesp é parceira da cátedra desde 2014, e, aliás, eu tenho que deixar também registrado aqui, que está registrado no capítulo, não só o apoio incondicional da reitoria, mas também o apoio inestimável da professora Maria Lúcia de Souza Formigoni, né, na condução desse processo, na construção desse processo também, Malu. Seu apoio foi muitíssimo importante, o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, enfim, todo o trabalho que nós fizemos lá, eu tenho muito a te agradecer, e foi importantíssimo para isso. Então, esse livro foi lançado agora em comemoração a esse aniversário de 15 anos, e vocês vão ver lá, vão poder ver, não só... Bom, o capítulo foi entregue para publicação no ano passado, então o capítulo ele termina nos preparativos para o primeiro processo seletivo de ingresso de refugiados, né? Nós já estamos preparando o segundo. Alguns projetos que estão previstos lá para acontecer esse ano foram suspensos por conta da pandemia, levar curso de português para outros campi, medidas de capacitação, iniciativas de capacitação, enfim, isso vai ser retomado com a retomada das atividades presenciais, né? Mas vocês vão poder ver lá como as universidades brasileiras têm se aberto para isso, iniciativas e projetos fantásticos. Você tem lá o núcleo de migrações da Unicamp, você tem uma série de ações na Federal da Grande Dourados, na Federal da Paraíba, você tem... Hoje o projeto é um projeto nacional, tanto que chegou a ser escolhido pelo Acnur em Genebra, pela sede do Acnur, para ser replicado em diversos países, e hoje a gente trabalha numa versão mais ampla desse projeto, o que nos enche muito de orgulho. Então, para quem quiser, fica dada a sugestão aí para acompanhar o livro. E eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Foi então um grande prazer, e nossos colegas agora vão fazer o nosso encerramento. Muito obrigada, João. Obrigado, Malu. Professora, eu também gostaria de agradecer. Eu acho que essa foi a última palestra desse nosso ciclo de conferências esse ano. O Ivo vai poder dizer melhor, a gente voltará o ano que vem. Mas queria agradecer e dizer que eu estou muito honrada de ter recebido todas as pessoas que passaram por aqui, sobretudo esse último discurso também que foi o seu, e mostrar não só o protagonismo da Unifesp, porque muitas vezes, como você falou, né, se chama de elitista pessoas como se fosse uma coisa, digamos assim, pormenorizada, né? Como a universidade é um local elitista, e não, é elitista no sentido que você colocou, né? Nós somos uma elite que pensa junto com a sociedade. Então, na verdade, todos os trabalhos que passaram por aqui só mostrou que essa universidade, seja Unifesp, seja USP, o FABC, não importa, federal ou estadual, elas têm um serviço em prol da sociedade. As vacinas que nós discutimos, o Acnur, o indígena, tudo. Eu acho que é um canal mostrando que é uma universidade pensando a sociedade. Então, eu agradeço muito pelo seu discurso e de todos os outros que passaram por aqui. Então, muito obrigada, espero vê-lo em nova edição. Ivo, com você. João, novamente, muito obrigado por ter estado hoje conosco, por nos ter trazido, enfim, esse tanto de informações, e ter propiciado, enfim, pensarmos e olhar para, enfim, todos esses que são esquecidos, não só pela sociedade brasileira, enfim, mas em termos globais, né? Então, obrigado. Obrigado de novo. Obrigado a você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos. Foi um prazer, uma honra para mim estar aqui, e disponham de mim sempre que precisarem. Iremos dispor. Como a Marisa disse, enfim, essa série de webinários ela vai entrar em recesso e vamos retornar apenas no próximo ano. Muito obrigado a todos, a Malu, a Marisa, por esse trabalho realizado no segundo semestre, e também, de uma forma geral, agradeço a todos aqueles que, como o João, hoje estiveram conosco, propiciando, enfim, pensarmos o Brasil e o mundo nesses tempos de pandemia. Uma boa noite a todos e, igualmente, um bom fim de ano para todo mundo. Boa noite a todos, e lembre-se que esses nossos vídeos estão disponíveis dentro do site
do IAEC e também no YouTube, para que quem não teve oportunidade de assistir ao vivo possa ter a oportunidade de ver depois. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.